Olá, bom dia, pessoas iluminadas. Eu estou aqui para falar de um tema muito importante, que é sobre evolução. Mas antes de eu começar essa live e falar sobre o nosso tema, eu tenho que comunicar para vocês um probleminha técnico que tivemos aqui. Eu falei para vocês que eu ia fazer a transmissão tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Só que o YouTube não permitiu fazer a transmissão ao vivo, porque, bom, como eu sou nova lá, eu ainda estou aprendendo a utilizar o YouTube, e tem que ter pelo menos 50 inscritos, né? Então ainda não tinha atingido o número de inscritos, então eu não consegui fazer ao vivo lá. Porém, esse vídeo está sendo gravado e eu vou subir no YouTube depois. Como eu vou deixar aí 24 horas disponível para ser feito, que eu disse que ia ser feito um sorteio lá no YouTube, então vai ficar disponível 24 horas para que dê tempo de ser feitos comentários e eu possa fazer o sorteio através do YouTube, tá bom? Então, vai dar tudo certo no final e é isso aí. A gente vai vivendo e aprendendo, e evolução se trata disso também, de saber que nem sempre as coisas vão dar certo, mas é sobre como você vai reagindo às coisas que acontecem com você. Então, falando pelo nosso tema aí de evolução, o que eu gostaria muito de deixar para vocês já de princípio assim, Jana, como que eu faço para evoluir? Bom, a evolução é através do caminho do autoconhecimento, não tem outro. Mas eu acredito que a primeira coisa é você estar disposto, estar dispostas a começar a se desraigar de certas crenças. Estar disposto e disposta a estar mais flexível, a se abrir para novas ideias, a não ter tanta certeza, sabe? Aquela famosa frase lá de Sócrates, só sei que nada sei, é mais ou menos por aí. Por quê? Conforme você vai evoluindo, você vai vendo que nada é tão certo. Hoje você tem uma determinada opinião, mas depois você vai adquirindo mais conhecimento e você vai vendo, bom, não é exatamente assim como eu pensava. E tudo bem, né? Então vai ter várias mudanças aí no meio do caminho. E evolução, gente, o próprio nome diz, né? Evoluir, ir para frente, ir para cima. E muitas das vezes nós vamos nos desconstruir. E vai acontecer muitas das vezes as pessoas chegar, nossa, mas como você se modificou, né? Bom, eu digo assim que quem me conheceu há um mês ou 2 meses atrás, hoje já não me conhece mais. Porque eu já estou diferente, eu já mudei de opinião, eu já me permiti aprender novas coisas, e evoluir é sobre aprender. Mas principalmente não é aprender, é também aprender sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas, mas acredito que principalmente é aprender sobre si, é sobre aprender sobre o seu sistema, é sobre aprender e entender sobre as suas relações, como você se relaciona com as pessoas, como é a sua forma de amar, e se sentir amado, né? Como é a forma que as pessoas também recebem amor. Mas é primeiramente entender como nós somos, como nós funcionamos, qual é a nossa luz, qual é a nossa sombra. Sabe, eu nem gosto muito dessa palavra defeitos, porque mesmo na nossa sombra, aquela sombra de alguma forma ela nos protege de alguma coisa. Então eu prefiro falar assim o lado sombra. Então temos a nossa luz, temos a nossa sombra, temos a nossa essência. Tem coisas em nós que a essência não vai se modificar. E quanto antes a gente começar a aprender sobre nós e pararmos com essa coisa de fingimento, entender que não somos seres perfeitos, somos seres imperfeitos, e entendendo que somos seres imperfeitos e o que em nós é imperfeito, vai ficar muito mais fácil você
saber lidar com você mesmo. E quando você aprende a lidar consigo mesmo, você ajuda também as pessoas que você convive a lidar com você, porque aí você começa um processo de clareza na sua comunicação, porque você começa a tirar daqui dos seus ombros aquele fardo de ter que ser um ser perfeito. E um excesso de cobrança. Gente, como eu disse, eu estou em processo de evolução. Eu sou uma pessoa que eu já melhorei muito, mas eu tenho eu já falei aqui em outras lives, a minha régua para mim é uma régua alta. Eu sou uma pessoa que eu exijo bastante de mim. E em terapias você vai entendendo o porquê, né? Mas eu tenho essas questões de bastante exigência comigo mesmo, de fazer, de ter dias produtivos e muitas outras coisas que eu me cobro também. Mas eu comecei a pegar mais leve comigo. Como que eu comecei a fazer isso? Através de um processo de reflexão. E quando eu estou no meio de uma situação que eu percebo que eu estou me exigindo demais, né? É lógico que a gente também não nossa, eu só vou pegar super leve comigo. Não, não é isso. Mas tem horas que a gente se exige demais, a gente pega muito pesado com a gente. Então, quando eu percebo que eu tô no meio desse processo, eu falo, opa, espera, Jana, vamos dar um passinho para trás, tá tudo bem. Agora, neste momento, você precisa de descanso para você recarregar suas baterias, para você retornar ainda mais forte. Então, é ter essa paciência e saber que nós vamos, às vezes, dar um passinho para trás para pegar impulso e 2, 3 para frente. E é esse processo. Jana, como que eu faço tudo isso que você está me falando? Me parece algo muito complexo. Gente, é complexo. Mas eu acredito que o caminho é talvez silenciar o barulho de fora para você ouvir para dentro. Pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo da live, dá uma reagida aí. Dá uns coraçãozinho aí para saber que vocês estão aí. E vai me falando aí se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido isso para você. Se você tiver com alguma dúvida, já vai colocando aqui se você está com alguma dúvida referente a esse conteúdo. Então, o silêncio, ele é muito importante para que possamos nos ouvir. Então, ter momentos, cada um tem a sua maneira, né? Alguns perante a uma oração. Não existe maneira correta, tá? Tem que ser o que funciona para você. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Para cada momento, para mim serve de uma maneira, tá? E também é que eu falo, não tem certo ou errado. Às vezes tem coisas que acontecem em certos momentos na oração, às vezes é na meditação, às vezes é eu andando de moto, às vezes dirigindo o carro. Não existe um momento certo. Mas você tirar momentos para que você tenha um silêncio, né? Pode ser numa oração, numa meditação, enfim, quando você estiver dirigindo ou quando você for para algum lugar e fazer uma contemplação na natureza. Não existe, mas a gente precisa de silêncio. E antes de ter o silêncio, é fazer pergunta para nós mesmos. Então, nos perguntarmos e sermos sinceros. Então, largar essa coisa de preconceitos, hipocrisias e negação. Então, largue todo esse preconceito, toda essa coisa de ai, mas eu não posso sentir isso. Não, você está sentindo. Apenas sinta, apenas entenda o que aquele sentimento está querendo dizer para você. Então, respira e se pergunte: o que eu estou sentindo nesse momento? E está tudo bem. Se for raiva, se for ódio, se for ansiedade, se for vontade de esganar a pessoa, não importa o que você está sentindo. Pense naquele sentimento. Por que que você está sentindo aquilo? Aonde que tá a raiz daquilo? Será que aquilo realmente, às vezes, por exemplo, quando a gente tá com raiva da outra pessoa, assim, colocando um sentimento um pouco mais extremo, quando a gente está nesse sentimento, será que é mesmo o outro? Ou será que é sobre mim isso daí? Será que é um espelho?
isso que o outro faz é algo que eu também faço e isso é uma coisa que me irrita, eu não gosto de fazer isso. Aí o outro faz e aí eu fico irritado, mas é porque eu tenho uma parte daquilo e eu não quero ter aquilo em mim, e por isso que aquilo me irrita tanto, sabe? Aquela coisa assim. Muitas das vezes isso acontece com os pais, eu vejo às vezes conversando em terapia e tudo mais, e eu vejo assim, né? Às vezes os pais ficam irritados com certas coisas que os filhos fazem. Só que os pais, a hora que eles param para refletir, eles têm o mesmo tipo de ação. Quer dizer, o que irrita no filho é exatamente a ação que ele tem, que, na verdade, aquilo também incomoda dele agir daquela maneira. Então, entende que muitas das vezes o que irrita é o reflexo, sabe? Parece que eu estou me olhando no espelho e eu não gosto daquilo e aquilo vai me irritando. Então, por isso que eu falei, essa coisa de evolução, gente, não tem nada simples. É complexo, mas é sobre entender que é dia a dia, é se observar, é observar a sua mente e observar o seu corpo. Porque o corpo fala, principalmente, né? Com certeza vocês já ouviram essa expressão por aí via Instagram. Quando a boca cala, o corpo fala. E isso realmente acontece. Quando você se priva de querer, às vezes, sentir certas emoções, porque você fica preso, porque você precisa ser um padrão que as pessoas querem, que as pessoas esperam de você. Quantas coisas as pessoas esperam de mim? E eu não digo assim profissionalmente, mas eu digo como pessoa, né? Quantas coisas que às vezes a minha família espera de mim que às vezes eu não entrego para eles. Quantas coisas às vezes pode ser que o meu esposo espere de mim e talvez eu não consiga entregar para ele. Quantas coisas meus amigos esperam de mim que eu não consigo entregar para eles, porque eu só consigo entregar até certo ponto. E está tudo bem. É aquela coisa de respeitar seus próprios limites. Respeite seus limites. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Então, às vezes você faz tanto para agradar os outros, para se encaixar no que os outros querem sobre você, que você não para perceber, mas o que eu quero? Mas o que eu sinto? Mas e eu? Sabe? É assim, gente. Para evoluir, a gente precisa olhar primeiro pra gente. E principalmente, eu sempre falo isso por aqui e sempre falo isso nos meus atendimentos de terapia, a pessoa mais importante da sua vida é você. Você vem em primeiro lugar. Não é o seu marido, não é sua esposa, não é seu filho. Não, mas o meu filho vem em primeiro lugar, Jana. Não, seu filho não vem em primeiro lugar. É difícil falar isso para quem é mãe, e às vezes as pessoas falam assim: Jana, você fala isso porque você não é mãe. Não, eu não sou mãe, gente. Mas eu já acompanhei muitas mães que colocaram seus filhos em primeiro lugar e não olharam para si. E agora, agora não, né? Assim, na situação que elas se apresentaram para mim, elas não estavam nem conseguindo ser mãe primeiro, por não ter se colocado em primeiro lugar. Elas estavam tão quebradas, tão perdidas de si, que até para conseguir fazer a criação do filho, ela estava tendo dificuldade. Por quê? Porque nós viemos em primeiro lugar, cuidar primeiro de nós, olhar primeiro para nós, para as nossas necessidades básicas. E aí, quando você faz isso de se colocar em primeiro lugar, gente, vocês vão começar a perceber que as relações de vocês vai melhorar muito.
Não só as relações, até você no seu trabalho, na sua performance, como diz o pessoal aí, como está na moda a palavra, né? Você vai até performar melhor, né? Você vai ser melhor em tudo. Você vai ser uma melhor mãe, porque você tem compreendimento, às vezes, do que você tem dentro de você, que aquela situação que às vezes o seu filho está fazendo é um espelho do que você faz, e você vai ter esse compreendimento e dizer, não é sobre, eu estou irritada, mas não é sobre o meu filho, é sobre mim. E aí você vai conseguir muitas das vezes orientar até melhor os seus filhos. Você vai conseguir ser mais aberto e chegar para o seu esposo, chegar para sua esposa e impor certos limites. E vai conseguir também, muitas das vezes, deixar a relação de vocês mais saudável. Porque, gente, até doação tem limite, sabe? Porque, às vezes, eu vejo que no relacionamento, conforme a relação vai se passando os anos, vai perdendo aquela coisa de casal. E aí, o esposo começa a se tornar pai da esposa, e a esposa começa a se tornar mãe do marido. Então, e aí isso vai destruindo a relação. Então, até doação precisa ter limite. Até doação para o seu filho tem que ter limite. São coisas que tudo isso faz parte da evolução, e você só consegue isso se conhecendo, se olhando, se amando, se colocando em primeiro lugar. Então, quando você estiver sentindo algo, não fuja desse sentimento. Entenda o que ele quer conversar com você. Abrace, e mesmo que for algo dolorido, gente, a gente não é feliz, alegre, retumbante, como meu tio querido, amado, que eu amo de coração, que já se partiu dessa terra, costumava dizer, né? Assim, às vezes a gente vai ter tristeza, às vezes a gente vai sentir angústia, e às vezes a gente vai sentir raiva, e às vezes a gente vai querer fugir de todo mundo e vai querer ficar só com a gente. E é normal. Vamos normatizar isso. Vamos parar com essa coisa de está tudo bem sempre. Não. Eu falo assim que é muito importante a gente entender, conversar com o sentimento. É lógico que nós não vamos nos afundar nessa tristeza, nessa angústia e deixar isso perdurar a vida, né? Mas é importante entender o porquê esse sentimento está vindo. E muitas das vezes, gente, no sentimento de angústia, ele está querendo nos trazer uma transformação. E às vezes o transformar, sabe, é igual a fênix. Quando ela vai ressurgir lá das cinzas, ela passa por um processo de ficar voando ao sol? Não. Ela precisa se recolher. Ela precisa sentir a dor, né? Porque é através do fogo, o fogo vai consumir e depois ela vai renascer das cinzas. Então, a vida da gente também é isso. Às vezes a gente vai passar por um processo de dor que vai nos transformar. E eu acredito assim que só foi possível eu me transformar o quanto eu me transformei porque eu passei por uma dor muito grande. Porque, assim, eu olhando pra Janaína aí de uns 10 anos atrás, falando bem, sim, uns 10 anos atrás, gente, eu jamais, se você falasse pra mim há 10 anos atrás, falasse assim, olha, você vai trabalhar com terapia, você vai trabalhar trazendo informações para as pessoas nas redes sociais, você vai ter um pensamento de espiritualidade dissociado de religião. Não que eu não
continue frequentando a religião. E não que eu não acho que ela não é importante, tá? Até porque se eu achasse que não era importante, eu não continuaria frequentando. Mas é entender que espiritualidade é muito mais do que religião. E muitas outras coisas que se modificou na minha mente, sabe? Que eu nem tenho como explicar o quanto aqui pra vocês. Eu falaria, imagina, não. Tá, ó. Assim, era uma coisa que eu não imaginava. Eu não imaginava que a minha vida ia dar uma volta de 360 graus. Assim, de chegar assim. Eu passei um processo de fênix mesmo, gente, porque eu perdi tudo. Perdi tudo mesmo. Acho que foi até um pedaço da minha essência que se foi, para que uma nova essência pudesse renascer. Foi muita dor, foi muito choro, foi muitas lágrimas e foi muitas coisas quebrantadas dentro de mim, para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Mas o que eu não me permiti? Me entregar. Eu sentia por aquele momento aquela dor, mas eu falei, não, essa dor não vai definir quem eu sou. Eu não vou ser essa pessoa amargurada, essa pessoa que vive em dor e que vive culpando todo mundo. Eu tive que aprender com a dor e evoluir com ela. Então, é isso. Você pode escolher. Eu não sei pelo que você está passando na sua vida. Se você estiver passando por uma dor muito forte, escolha aprender com essa dor. Escolha evoluir com essa dor. Escolha que essa dor não vai definir quem você é, mas que essa dor vai te ensinar a ser mais forte. Porque a função da dor, gente, não é ser o nosso castigador, e sim o nosso auxiliador. E eu falo assim, até mesmo a parte de doenças, sabe? As doenças não são nossas inimigas. Ao contrário, gente. As doenças, elas são as nossas amigas. Porque ela está dizendo assim, ser humano, para aí, olha aqui, tem um monte de sentimento acontecendo dentro de você. Você não está olhando isso, então eu estou te dando um freio físico para que você olhe para dentro. Porque as doenças, elas vêm de dentro de nós. São coisas mal resolvidas. E enquanto você não olhar para isso, essa doença só vai se evoluindo. Cura aqui, nasce lá. Cura aqui, nasce lá. Cura aqui, nasce lá. Enquanto você não olhar para dentro, as coisas não vão se curar. E isso é um processo. A gente está sempre curando alguma coisa dentro da gente. Por isso que chama-se evolução. Jana, esse processo de evolução, ele é possível ser feito sozinho, sozinha? Eu falo que a princípio, talvez sim. A princípio, sim. Mas vai chegar um ponto que você vai precisar aí de algum auxílio. Eu falo, gente, porque eu sou terapeuta, por mais que eu tenha os conhecimentos, eu mesmo tenho, sabe, aquela coisa da proteção e às vezes eu vou escondendo inconscientemente coisas de mim mesmo. Então eu também tenho a minha terapeuta que eu passo com ela para ela me ajudar aí a escavar isso que está aí. Então, quem que tem que fazer terapia, gente? Para todo mundo. Se você quer sair desse estado de estagnação, vá fazer terapia, gente. Não é porque eu sou terapeuta, estou falando pra você vir fazer comigo. Se você quiser vir fazer comigo, ótimo, né? Eu vou ter o maior prazer em ser a sua terapeuta. Mas o meu maior, o meu maior desejo é que você encontre a terapeuta para você. E é uma coisa que eu sempre peço em minhas orações. Deus, que só venha até mim pessoas que eu possa ajudar. Só venha até mim pessoas que eu estou capacitada e que meu nível de evolução está disponível.
já tenha sido alcançado para que eu possa ajudar essa pessoa que está aqui comigo. Então, porque é isso, gente. Eu não quero atender pessoa que eu não posso ajudar. E eu estudo muito, assim como muitos outros profissionais da área. Mas, às vezes, o meu caminho de história, às vezes, não vai encontrar com o seu. E tá tudo bem. Eu percebo, gente, ó, cada pessoa que eu atendo tem um pedacinho de mim. Tem um pedacinho da minha história. Tem um pedacinho de uma dor que eu vivi. Ou que eu esteja vivendo. Não é por acaso. É assim, não acredito que... Ai, foi por acaso. Não, não é por acaso, a coincidência, eu não acredito nisso. Eu acredito que nossos caminhos estão traçados. E eu acredito que hoje eu vejo e Deus já falou comigo isso e eu sinto dentro do meu coração. Não sei qual é a sua crença, mas eu acredito. Que tudo que eu passei pela minha vida e comecei a ter processos, às vezes doloridos, muito cedo na minha vida, né? E ai, não tô aqui me fazendo de coitada, não. Eu agradeço por esses processos, porque hoje eu vejo que eu passei por esses processos para me fortalecer. Eu passei por esses processos para ajudar outras pessoas. Às vezes a pessoa, nossa, Jana, mas às vezes eu percebo que você às vezes tem até um conhecimento, assim, até um pouco de experiência de vida, sabe? Não às vezes, conhecimento literário, mas é de experiência de vida. Então, parece que, né, você viveu tanto, assim. Eu falo que eu vivi muita coisa. E eu agradeço a tudo que eu vivi. Tanto as coisas maravilhosas que eu já vivi, coisas maravilhosas, e muito mais maravilhosas, coisas. Eu vivi muito mais, muito mais bênçãos e coisas boas na minha vida do que momentos de dor. Mas os momentos de dor que eu vivi, eu entendo. Eu vivi aquilo para ajudar outras pessoas. Para que quando essas pessoas viessem, eu tivesse aquele acolhimento. Olha, eu entendo, sabe? Igual a mãe cata assim no colo e fala: Olha, vem cá, eu entendo. Eu entendo a sua dor. Eu já passei por essa dor, eu já passei por esse caminho. Vem cá, que eu vou te dizer que essa dor, ela não vai durar para sempre. E aí eu divido ali nos meus atendimentos um pouco daquilo e como foi para mim e como a pessoa pode cortar caminhos, sabe? Porque quando eu passei, eu não tinha orientação. E hoje eu vejo as pessoas passando por certos caminhos que eu já passei e falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vai por esse caminho aqui que você vai cortar caminho e você não vai precisar sofrer talvez o tanto que eu sofri. Eu quero ajudar você a encurtar o caminho. Então, eu acho que a questão é essa. Para você evoluir, você também tem que aprender a ouvir, aprender a aceitar e aprender, às vezes, a tudo bem, eu vou fazer diferente do que eu sempre fiz. Porque não tem como evoluir fazendo as mesmas coisas. Você não evolui fazendo o mesmo. Você evolui modificando, né? Modificar é fácil? Não. É um treinamento. Você vai escorregar muitas vezes até que você consiga modificar esse comportamento. E está tudo bem. Não é porque você repetiu que você parou de evoluir. Não. Porque agora você tem consciência. E quando você tem consciência, você faz o quê? Dá um passo atrás, entendi o que aconteceu aqui, tá. Agora eu vou tentar de novo e vou fazer diferente de novo. É ter humildade. Humildade de saber que você vai escorregar muitas vezes, mas que você ter essa tá tudo bem. Tanto pra você, acho que principalmente, primeiro você vai falar pra você, está tudo bem. Eu errei,
eu escorreguei. Tenho consciência disso. Agora eu vou pro próximo. Eu vou pro próximo passo, agora eu vou corrigir isso. Eu vou falar com quem tem que falar, vou me desculpar com quem tem que desculpar. E eu vou respirar e da próxima vez eu vou fazer diferente. Só que tem que ter muita humildade para seguir esse caminho de evolução, gente. Muita humildade. Além de humildade, você tem que ter muita paciência consigo mesmo. Porque, e empatia, sabe? Porque nós somos muitas das vezes empático com o outro, com o erro do outro, mas pra gente, a gente vem cá, chicote, chicote. E quantas vezes eu já fiz isso comigo, gente? Às vezes chicote até fisicamente, não de chicotar, mas, sabe? Pra quê? Sabe? Demonstre amor. Não tem como você amar o outro sem amar você. Se ame primeiro. Se acolha. E aí sim, você vai entrar por um caminho de evolução. Eu espero que todas as palavras que eu estou falando aqui façam sentido para você. Que você possa começar a olhar mais para você. E eu vou encerrando aqui essa live, tá? Eu vou deixar então, como eu disse, eu tive um probleminha técnico com a questão do YouTube e eu vou terminando aqui a live, eu vou salvar o vídeo, vou postar lá no YouTube e a palavra-chave, então você corre depois que eu postar aqui essa transmissão ao vivo, corre lá no YouTube que eu vou postar o vídeo e a palavra-chave é eu me escolho. Eu me escolho. Quem escrever eu me escolho lá... Não, gente, ficou muito grande essa palavra, peraí. Desculpa aí. A palavra-chave vai ser evolução. Pronto, que é o tema dessa live. Então, escreva nos comentários lá no YouTube, eu vou postar o vídeo e vocês vão colocar lá nos comentários. Evolução, 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 evolução. Vai colocando lá nos comentários e amanhã eu vou fazer um sorteio, né, para que vocês possam ser sorteados com a palavra-chave evolução. Então, para você participar do sorteio, você vai ter que ter assistido o vídeo até o final. Então, para saber a palavra-chave. Então, a palavra-chave é evolução. Você vai escrever nos comentários evolução e eu vou sortear uma consulta de terapia online para você começar o seu processo de evolução comigo. Vou te dar várias dicas personalizadas, entendendo sobre você, para que você comece aí o seu processo de evolução. Então, o sorteio vai ser uma consulta online gratuita comigo. Então, corre depois que terminar esse vídeo aqui lá no YouTube e comente lá no vídeo evolução. Certo, pessoas iluminadas? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Que você tenha um final de semana abençoado e que você comece a colocar em prática tudo isso que eu disse aqui pra você. Se você não conseguir colocar tudo, coloque pelo menos uma coisa. Se coloque em primeiro lugar. Que você já vai iniciar um processo grandioso na sua vida. Beijos de luz, até mais!